Eu sou Fabiana Del Padre Tomé, tenho a honra de fazer parte da equipe do IBET, fazer parte da equipe da Barros Carvalho Advogados, de titularidade do professor Paulo de Barros Carvalho, sendo assistente direta a ele. E essa honra teve início em 97, quando eu vim fazer a seleção de mestrado na PUC São Paulo e conheci o professor Paulo de Barros Carvalho. O certo, eu já o conhecia antes disso, por meio de suas obras. Eu cursei Direito na Universidade Federal do Mato Grosso, de onde eu sou originária, sou mato-grossense, na verdade do interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Diamantino. Mas cursando a faculdade e estagiando na área de Direito Tributário, foi que eu tive contato, já lá em Mato Grosso, com o curso de Direito Tributário do professor Paulo de Barros Carvalho. Isso chamou demais a minha atenção pela forma minuciosa, metodológica, preocupação com que ele lidava com todos os termos, as categorias de teoria geral do direito, para poder chegar a conclusões coerentes no direito tributário. E foi então que surgiu em mim uma vontade imensa de cursar, de ser aluna desse grande professor, Paulo de Barros Carvalho. Vim então em 97 fazer a seleção ao mestrado, fui entrevistada pelo professor Paulo, foi aquela emoção, aquela alegria de conhecer um ídolo, de conhecer uma pessoa espetacular que até então eu conhecia por meio dos livros e conhecia, portanto, esse lado de autor. Posteriormente, ao entrar em contato direto com ele, pude ver que é muito mais que isso, que é uma pessoa disposta a ensinar, efetivamente transmitir o pensamento e ensinar mais do que isso, ensinar seus alunos a caminhar com as próprias pernas, para que eles possam refletir sobre o direito, independente das mudanças que venham a acontecer no ordenamento. Então, vindo diretamente do Mato Grosso para São Paulo, foi uma mudança muito grande, que eu imaginei que seria um choque, sair de um lugar menor para uma grande capital, que eu me sentiria sozinha, isolada. Mas, diferente disso, o contato com o professor Paulo e com seus discípulos fizeram com que eu me sentisse em casa, com que eu me sentisse aconchegada e, portanto, muito à vontade e muito estimulada para me dedicar aos estudos. Em virtude disso, eu passei a ser, posteriormente, depois de cursar o mestrado, professora seminarista no IBET. Foi nesse momento em que eu tive o meu contato com o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e vi ali toda essa aplicação da teoria do professor Paulo de Barros Carvalho e também essa disponibilidade e essa propensão a não apenas transmitir informações, porque quando se transmitem apenas as informações de modo isolado e unilateral, qualquer mudança que venha acontecer na Constituição, no Código Tributário, no Código de Processo Civil, isso implicaria um desconhecimento do direito. Mas quando se ensina que a partir daquelas bases legislativas nós podemos construir o sentido, nós vamos refletir, nós vamos integrar de um modo sistemático todas as normas do nosso ordenamento, nós nos sentimos seguros, seguros para opinar, seguros para dar soluções aos clientes, seguros para ingressar com medidas judiciais e seguros de que, independente da alteração que venha a acontecer, e tem havido muitas alterações no âmbito do Código Civil, que traz reflexos para o direito tributário, no âmbito atualmente do Código de Processo Civil, também com reflexos no processo tributário, e até mesmo na Constituição, com tantas emendas constitucionais que vivenciamos. Independente disso, o conhecimento de base firmado em filosofia, em teoria geral do direito,
é capaz de nos fornecer subsídios para que, a qualquer momento, sendo instados a opinar, a nos manifestarmos sobre uma nova legislação, nós tenhamos condições de fazer isso. E é isso que me encanta na metodologia adotada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, desse curso de especialização que eu considero fenomenal, por essa possibilidade de possibilitar aos alunos a reflexão, a discussão e por fazê-lo em todo o território nacional, porque a partir do IBET São Paulo, primeiro, isso foi tomando proporções gigantescas, ganhando cada vez mais adeptos em todo o Brasil e propiciando, portanto, que as pessoas que não tenham condições de vir até São Paulo para fazer um bom curso de especialização possam sim estudar e desenvolver suas possibilidades dentro da sua própria região, dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado. Então isso tudo decorre dessa visão de propiciar reflexão, propiciar conhecimento. Um outro diferencial do IBET é que as aulas são presenciais. Sabemos que facilita e diminui o custo quando nós temos transmissões online, mas é diferente sentir a presença do professor, poder indagar diretamente a ele, olhar nos olhos e até mesmo aqueles mais tímidos que têm receio de fazer indagações, o professor poder olhar para ele e identificar se ele está compreendendo ou se está tendo alguma dificuldade. Atualmente, além de advogar com o professor Paulo de Barros Carvalho, eu concluí o mestrado na PUC São Paulo, com uma dissertação sobre contribuições para a Seguridade Social, e posteriormente também, no ano de 2005, eu defendi a minha tese de doutoramento sobre a prova no direito tributário. Hoje, essa obra, a Prova no Direito Tributário, que está com a sua terceira edição pela editora Noeses, já esgotada, e portanto a estou atualizando a quarta edição, com base inclusive nas novas alterações do Código de Processo Civil, elas são a base da minha linha de pesquisa, que trabalha exatamente com teoria geral do direito tributário, aplicada a ramos que até então não tinham um conhecimento profundo desses temas. Trabalhando com a filosofia da linguagem, com o construtivismo lógico-semântico, que nós conseguimos avançar. E hoje eu dou aula em diversos cursos de especialização e no IBET por todo o Brasil. E eu sinto essa diferença. Eu sinto que o aluno do IBET, ele se encontra melhor preparado porque antes de assistir a uma aula expositiva, ele lê textos, pensa, reflete, responde às indagações ali formuladas. Tudo isso com o auxílio em sala de aula de professores de seminário, professores locais. Na semana seguinte, ele vai novamente estudar aquele mesmo tema, só que agora pela perspectiva de um professor palestrante, que é um professor renomado, que é um autor, e que vai ali expor o seu pensamento para aquele aluno. E é incrível como acontece um debate muito proveitoso, porque o aluno não está ali despreparado, apenas recebendo informações. O aluno ele é preparado, ele leu, ele estudou, ele já discutiu. Então quando o professor começa a falar, é o que eu sinto. Quando eu começo a falar numa das aulas do IBET, eu vejo que o aluno está efetivamente compreendendo aquilo que eu digo e mais do que isso, está refletindo sobre aquilo. Daí ele concorda, discorda, manifesta a sua opinião e é esse um grande atrativo do construtivismo lógico-semântico. Essa possibilidade de compreender que existem sim possibilidades de construções de sentido diferente. Uma delas vai prevalecer, mas vai prevalecer aquela que tem os melhores argumentos,
que é o que acontece nas contendas administrativas e judiciais. Então, essa possibilidade de discussão com o professor, seja com o professor seminarista, seja com o professor palestrante, é fundamental para criar esse senso crítico, possibilitando não apenas o conhecimento do direito como ele é hoje, mas também a possibilidade de refletir, discutir e contribuir efetivamente para o aprimoramento do nosso ordenamento. Essas são algumas das razões pelas quais eu me orgulho de ser discípula do professor Paulo de Barros Carvalho, de ser adepta do construtivismo lógico-semântico, de ser professora do IBET e também professora nos cursos de mestrado da PUC-COGEAI, onde eu ministro aulas exatamente sobre o construtivismo lógico-semântico. Essa teoria geral do direito que eu considero revolucionária, né, desenvolvida com base nos ensinamentos do professor Lorival Villanova e que Paulo de Barros Carvalho aprimorou e aplicou brilhantemente ao direito tributário, dando a esse ramo do direito nova força, novo rigor e um aprofundamento metodológico raro, difícil de se encontrar, mas que ele faz com primazia e que não deixa em momento algum de proceder a novos estudos. Então nós estamos diariamente em contato com as alterações legislativas, com as novas obras de teoria geral do direito, fazendo essa união entre teoria e prática, ciência e experiência.